Revisão de conteúdo aí para prova de recuperação da unidade curricular de instalações de sistemas elétricos prediais. Então, corrigindo com os exercícios da prova aqui, né, fazendo um levantamento aqui do que a gente pode estudar, tá? Então, o primeiro passo para você conseguir resolver um exercício das questões elétricas é você fazer a interpretação do que está descrito aqui, ó, né? Então vamos olhar a primeira questão aqui, ó. Vou aproximar um pouco aqui, ó. Calcule a resistência de um condutor elétrico de alumínio com 200 metros de comprimento e 1,5 milímetro quadrado de área de seção transversal. Então o primeiro passo é retirar os dados que estão aí, tá? Tem que lembrar que quando a gente estudou a segunda lei de Ohm, que se fala exclusivamente aqui da resistência de um condutor. Então essa resistência do condutor, ela depende de alguns fatores. Um dos fatores é a resistividade do material, que é representado pela letra grega Rho, né? Então toda vez que você vê esse símbolo aqui, é resistividade. Você tem que saber fazer uma interpretação da fórmula para poder utilizar ela. Também depende do comprimento do material, representado pela letra L, né? Então, resistividade do material, comprimento do material, e ela é inversamente proporcional aí à área de seção transversal do condutor. Lembrando que a área de seção transversal do condutor seria a área por onde circulam os elétrons dentro do condutor, né? Como a área circular de um condutor, lembrando lá um condutor de cobre ou de alumínio, né? Ele vai ter essa área aqui, ó, que a gente está representando de frente aqui, por onde vão passar os elétrons. É como se fosse um cano, né? Dentro do cano vai passar água. Aqui no caso, no condutor elétrico, vai passar os elétrons, né? Então está aqui a fórmula, você tem que interpretar ela, que a resistência do condutor depende e está diretamente proporcional à resistividade do condutor, então depende do tipo de condutor, está diretamente proporcional ao comprimento, quanto maior o condutor, maior a resistência, e inversamente proporcional ao valor da área de seção transversal, ou seja, quanto maior a área, menor é a resistência, tá? Então, sabendo interpretar essa fórmula aqui, você vai saber que sempre quando estiver falando de resistência de condutor, ou pedindo a resistividade de um condutor, ou pedindo o comprimento de um condutor, ou a área de seção transversal do condutor, você tem que aplicar essa fórmula aqui, ó, tá? Como ele está pedindo a resistência, é só você substituir. E aí a gente tem alguns fatores aqui que a gente precisa. Qual que é a resistividade do alumínio? Ó, ele fala qual que é o tipo do condutor, qual que é o material do condutor. Foi passada uma tabela, né, que diz que o alumínio é 1,75 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Esse é o valor da resistividade. Essa tabela foi passada no quadro no dia da prova, né? Dos 4 principais condutores, o cobre, o alumínio, o ouro e a prata, né? Sendo que o alumínio, desculpa que eu coloquei 1,75, é 2,75, tá? 2,75 vezes 10 a menos 8 ohms metro é o valor da resistividade do alumínio, tá? Então esse valor que a gente vai aplicar aqui, chamado de resistividade, tá? Daí ele precisa também do comprimento do material. Qual que é o comprimento do material? Dado do problema aqui, ó, 200 metros. Então L é igual a 200 metros. E precisa também da área de seção transversal. Está escrito aqui, ó, que 1,5 milímetro quadrado é a área de seção transversal do condutor. Então, o S aqui, que é a seção, a área de seção transversal, 1,5 milímetros quadrado. Lembrando que esse milha aqui é 10 a menos 3, então na fórmula as unidades de medidas é colocada em metro, ohms metro e metro quadrado. Então mili representa a milésima parte de uma unidade. Então a gente tem que utilizar lá, e a gente já aprendeu que mili representa 10 a menos 3. E vocês estão observando que eu estou fazendo o desenvolvimento do
todo do problema aqui na folha. É importantíssimo fazer esse desenvolvimento e não só colocar as respostas finais. Eu faço tudo na calculadora ali, né? Coloco todos os valores na calculadora, acho a resposta e coloco o valor. Porque por mais que você tenha feito o desenvolvimento certo, pode ser que uma hora você acabe se equivocando, como por exemplo, não colocando esse valor em milha aqui, transformando ele para 10 a menos 3, e você erra a resposta. Como você não fez o desenvolvimento, eu não vou saber aonde que você errou e por que você errou, tá? Então eu poderia considerar, por você ter feito todo o desenvolvimento certo, só errou a resposta, né? E se você só colocar a resposta, aí o erro é completo, né? Não tem o que eu investigar ali para saber onde é que você errou, inclusive para eu ajudar, né, a você compreender onde você errou, fica mais fácil se você colocar o desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Agora é só aplicar a fórmula aqui então. Então, faz parte do desenvolvimento transformar a fórmula com número. Resistência do condutor vai ser igual à resistividade do condutor, que é de alumínio, 2,75 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, que é 200 metros, dividido pela área de seção transversal, que é 1,5 vezes 10 a menos 3. E eu observei na prova que muita gente estava colocando esse quadrado aqui, né? Dando um jeito de colocar o quadrado aqui. Esse metro quadrado aqui é a unidade de medida, tá? Então o metro quadrado é uma unidade de medida. Então esse quadrado aqui faz parte da unidade de medida e não do valor, tá? Então você não vai colocar esse quadrado na fórmula. Você só vai colocar o milli, que esse sim é uma representação aqui da milésima parte do valor que está descrito ali, tá? Então metro quadrado é uma unidade de medida. Então agora é só aplicar a fórmula, pode usar a calculadora. Nesse caso, como a multiplicação e a divisão têm mesma prioridade, né? Se tivesse soma, teria que colocar entre parênteses. Mas como ele tem a mesma prioridade, você pode fazer na calculadora de forma direta. Então você vai colocar lá, a primeira, a resistividade, 2 ponto, o ponto é vírgula, né? As calculadoras sempre vêm no padrão inglês, então no lugar do ponto é vírgula, no lugar da vírgula é ponto, né? 2,75, o vezes 10 é a teclinha ESP, então esse E aqui que ele coloca na tela é o vezes 10 elevado a, tá? E daí está escrito menos 8, então menos 8. Esse é o valor da resistividade, vezes 200 metros, divididos por 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, ESP menos 3. Lembrando, ESP é o vezes 10 elevado a e o menos 3, que é o expoente, igual. Então, a resposta foi essa daqui, né? E a gente já viu as técnicas de arredondamento, então a resposta seria 3,4 números significativos, né? Então vai até aqui. O quinto serve para arredondar. Como ele é maior que 5, então vai ficar 3,667. Como está 10 a menos 3, né? Então vamos colocar a resposta aqui, 3,667 vezes 10 a menos 3 ohms, né? Que é a resistência do condutor. No lugar do 10 a menos 3, a gente vai colocar o prefixo, que lembra lá que 10 a menos 3 significa milli. Então, a resposta que você tem que colocar na folha de prova, 3,667 milli-ohms é o valor da resistência desse condutor aqui que está indicado no problema.